Fala, torcida alvinegra, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? Aqui que tá falando é o Gabriel do Conexão Vozão e no vídeo de hoje iremos falar sobre três assuntos, três notícias para você alvinegro. A primeira notícia que eu venho lhe informar é sobre a situação do atacante Alex Amado, que pode voltar a jogar pelo Ceará nessa temporada, que ele colocou o Ceará na justiça e pode voltar a jogar nessa temporada. O segundo assunto que iremos falar com vocês é sobre a situação do nosso lateral direito Samuel Xavier, que o presidente do Fluminense falou a primeira vez sobre esse assunto, se eles vão contratar, se não vai. Ele falou a primeira vez sobre essa negociação, sobre essa situação. E por último, a terceira e última notícia que eu venho falar para vocês é que o presidente do Ceará fala sobre possíveis reforços que o Ceará pode encaminhar para a temporada 2021, que começa em finalzinho de março, no finalzinho de fevereiro para começo de março. Mas antes de mais nada, vamos daqui deixar seu like, seu joinha, sua curtida para poder fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Então vamos deixar seu like, seu gostei, vamos se inscrevendo aí se você for um novo, aqui chegou de paraquedas, se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o Gabriel do Conexão Vozão, muito prazer. Então vamos deixando seu like, vamos se inscrevendo, compartilhando o vídeo com os amigos, ativando o sininho da notificação para poder receber os próximos vídeos. E às vezes a gente está fazendo também live, então vamos dar essa força pra gente. E recados já estão dados e vamos pro vídeo que é o que mais interessa. Porque é o seguinte, o atacante Alex Amado pode voltar a jogar pelo Ceará nessa temporada, porque após o fim de contrato do jogador em fevereiro do ano passado, de 2020, o jogador entrou com ação trabalhista contra o clube cearense, entrou com ação trabalhista contra o Ceará. Na ação movida pelo atleta, ele pedia para ser reintegrado aos quadros do clube, ele pediu para ser reintegrado e com isso poder voltar a treinar, poder a jogar, já que ele passou aí não sei quanto tempo parado, desde 2017 que ele não joga. A sua última partida foi em 2017 pela Série B do Campeonato Brasileiro. De lá para cá são aí 3 anos, mais de 3 anos parado, por causa da lesão dele, e ele entrou com essa ação trabalhista, porque o fim de contrato dele ocorreu dia 28 de fevereiro de 2020. O jogador alega ter sofrido um acidente de trabalho e por isso não poderia ter seu vínculo rescindido, e no último dia 12 foi determinada a reintegração do jogador das mesmas condições e funções exercidas antes da dispensa. Vale ressaltar que o jogador tem aí 56 jogos pelo clube e marcou 5 gols. Sinceramente, eu acho que o Ceará está fazendo certo, e não vai retornar com eles ao gramado, porque acabou, ele ficou normal, já foi recuperado, beleza. Não é do direito do Ceará ter, querer que o jogador continue, até porque a última partida dele foi em 2017, mais de 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos aí parado. Como que o clube vai querer, daqui que pegue ritmo de jogo, preparo físico, iria demorar muito. Então assim, eu acredito que ele só esteja fazendo isso porque nenhum outro clube, tanto a Série A, Série B, Série C, queira ele, e por isso que ele quer, retornar, voltar a jogar, a treinar pelo Ceará. Eu acredito que seja por isso, porque senão, se algum clube da Série B, Série C quisesse ele meio que esqueceria o Ceará e pronto, vida que segue, pronto, acabou. Mas como acho que dificilmente algum clube, qualquer clube daí da Série A, Série B, Série C, vê assim, pô, o cara passou, ele pega aí seu histórico, o cara passou 3 anos parado. Quem que vai querer um cara que passou 3 anos parado se recuperando de uma lesão? Ou lesões, no caso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito, Então, ao meu ver, o Ceará tá fazendo certo em não querer continuar com o jogador. E ele colocou essa ação trabalhista contra o clube, O segundo assunto que a gente tem que comentar é que o presidente do Fluminense
né, o Marcelo Bittencourt, né, o Mário Bittencourt, né, falou sobre a situação, sobre o lateral direito Samuel Xavier, porque com o contrato terminando até o fim do Brasileirão, o lateral direito teria um novo destino a partir do mês de março, quando estaria livre para assinar com qualquer outro clube, seja da Série A, Série B, Série C, enfim, né, com qualquer outro clube, gratuitamente, né, gratuitamente, já que não teria aí vínculo com nenhum outro clube. E esses meados estão dizendo que ele assinou o pré-contrato com a equipe carioca. E o presidente do Fluminense, né, comentou o seguinte: até o momento, nenhuma negociação em andamento pelo lateral direito Samuel Xavier. Nos interessa, mas ainda não há negociação, afirmou aí o Mário Bittencourt, presidente aí do Fluminense. E sinceramente, não sei lhe dizer, né? Porque eles, por mais que tenham assinado aí o contrato, tanto diretoria do Ceará quanto diretoria, no caso aí do Fluminense, tanto o jogador, vão negar até chegar o dia de apresentar o jogador, se for o mesmo caso, se for o mesmo que tenha assinado aí um pré-contrato entre Fluminense e Samuel Xavier. Vale ressaltar que o Ceará ofereceu um salário bem superior e também ofereceu um contrato de mais 2 temporadas, a temporada 2021 e 2022. Mas o lateral Samuel recusou a oferta colocada pelo Ceará. Então, assim, eu acredito que independentemente da situação, de como fique, o Ceará tem que procurar um lateral direito, né? Porque se o Ceará fez a proposta e ele recusou, por que não poderia aceitar logo se ele quisesse ficar no clube? Algo de errado não está certo por aí, já começa por aí, né? Então, se eu fosse o Ceará, já iria buscar um lateral direito, já ia ficar aí, começar a conversar com alguns laterais direitos para poder aí começar a verificar quais são os que estão disponíveis para a próxima temporada 2021. Mas deixem aqui nos comentários a sua opinião a respeito sobre essa situação aí do Samuel Xavier. E por último, que o presidente do Ceará, né, Robson de Castro, fala sobre busca de reforços e situação do Vina, né, porque em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente do Ceará falou sobre vários assuntos interligados entre o clube e dentre eles comentou sobre propostas que teriam chegado para os jogadores do Ceará no atual elenco alvinegro. O presidente inclusive comentou a situação do Kleber, que foi assediado aí por alguns clubes do Brasil, dentre eles foi até o Grêmio que fez ali no começo do Brasileirão querer fazer uma proposta para o jogador, sendo que o Ceará recusou, né, recusou a proposta e por enquanto, né, vem sendo um dos destaques aí do Brasileirão, o jogador Kleber, né, ele começou até que bem, depois deu uma recaída e depois retornou, né, fazendo gols, assistências, enfim, ajudando ao Ceará a fazer gols no modo geral, né? O presidente Robson de Castro falou o seguinte: sempre tem o time todo. Eu poderia ter vendido já alguns na última janela de julho. Segurei todo mundo e estava no meio de uma pandemia. Propostas interessantes. O Kleber é um exemplo. Trouxe ele do Barbalha e só sairia se fosse a maior venda da história do Nordeste. Hoje está aí nos ajudando. Essas são as palavras do presidente Robson de Castro, né? E sinceramente ele vem ajudando muito o Ceará, né? Como eu disse, no Brasileirão, ele começou a fazer os gols ajudando ali, depois deu uma recaída, recebeu algumas críticas aí da torcida alvinegra e agora está ajudando cada vez mais o Ceará a fazer gols, assistências, fazer gols no modo em geral, né? E o Robson de Castro também afirmou que existe uma expectativa maior para a temporada 2021 quanto à negociação de atletas. Ele também disse: para 2021 tem uma expectativa de negociações de atletas maior pela quantidade de propostas que nós recebemos e pela diferença entre real, dólar e euro, que existe aí uma diferença um pouquinho grande entre essas três moedas, e terá efetivamente um ganho financeiro em atletas maior que esse ano. Isso foi as palavras que o presidente Robson de Castro
concedeu, né, a entrevista do Diário do Nordeste, né, mas deixa aqui a sua opinião a respeito, né, de que essa situação aí envolvendo Samuel Xavier, Ceará em busca de reforços, situação do Vina, se ele renova, se ele não renova, se ele sai, se ele fica. Deixa aqui embaixo a sua opinião a respeito e também sobre a situação do atacante Alex Amado, né, que processou aí, entrou em uma ação trabalhista contra o Ceará, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito sobre esses três assuntos. Deixe também seu like, sua curtida, seu joinha para fortalecer o vídeo e o canal. Se você não for um inscrito, seja muito bem-vindo, né? Vamos aí se inscrevendo, vamos tentar chegar à marca de 11 mil inscritos, né? A 12 mil inscritos, né? 15 mil, então vamos crescendo aí cada vez mais. Então vamos deixar seu like, sua inscrição, compartilhando o vídeo com os amigos, ativando o sininho da notificação para poder receber os próximos vídeos e quando a gente for fazer live também. E vir membro, a partir de R$3 por mês vai estar ajudando cada vez mais a gente trazer informações, notícias, lives pós-jogos do Ceará, beleza? Um grande abraço a todos e valeu!